Oi pessoal, professor Russo Born. Vamos então para a nossa aula de Geografia, turma 201, módulo 18. Estamos na sua página 304. E vamos desenvolver então o assunto sobre sistemas agrários de produção no Brasil. Conceitos principais, vamos lá. Quando falamos em sistemas agrários, então existem os sistemas agrícolas, o modo de exploração da terra, tipos de lavoura e a relação de trabalho. Para a gente começar nosso pensamento, temos aqui uma imagem crítica que diz assim: mãe, tem um alface no meu agrotóxico. Então, o Brasil é um dos países que mais se utiliza de compostos químicos no campo, Enquanto na última década o mundo utilizou 93% a mais de venenos, o Brasil, na mesma época, ampliou o número de venenos em 190%. Quando se fala de sistemas agrícolas, é a forma como o homem interage com o meio rural. Por exemplo, temos aqui então uma imagem que o Egito, através de forma didática, mostrava qual era a relação dos egípcios com a agricultura. Então, é a forma como o homem interage com o meio rural para a obtenção de alimentos e produtos de que necessita. Aqui nós temos então a produção de soja e mostra como era a relação que os egípcios tinham e conseguiam produzir com o campo, através do arado puxado por próprias pessoas, o cultivo do trigo, quais ferramentas utilizavam. Todas as propriedades rurais acabam desenvolvendo suas atividades vinculadas ao uso de tecnologia maior ou menor. Por exemplo, biotecnologia, insumos, fertilizantes, máquinas, implementos, técnicas e entre outros. Para se produzir, são aplicadas mais ou menos técnicas no preparo do solo. Quanto maior a técnica, maior a produtividade. Então, maior ou menor depende do investimento. Além de técnicas no preparo do solo, cultivo e colheita, que resultam em maiores ou menores índices de produtividade e refletem na necessidade de maior ou menor área cultivada. Se alguém produz muito em uma pequena área, ele tem uma grande produtividade. Se não utiliza técnicas, se não utiliza ferramentas, se não utiliza conhecimentos, é necessário uma gigantesca área de terra para poder produzir. No Brasil, os sistemas agrícolas utilizados são o intensivo, o extensivo, a roça e o plantation. A roça é quando, então, temos o antigo modelo que se utilizava, então, de enxada, produção através do gado puxando o arado, queimada do solo para poder, então, fazer uma agricultura, ou seja, é um sistema bastante primitivo, que utiliza baixa tecnologia, mão de obra de baixa qualificação e a produção, em compensação, é pequena. Aqui nós temos um modelo de agroecologia que se utiliza de vários produtos em uma mesma área. Ou seja, não existe uma monocultura, são vários produtos produzidos numa mesma área. Isso possibilita que não haja excessivos insetos crescendo nessa região, desnecessitando do uso de agrotóxicos. Então, se faz um sistema de água para poder, então, irrigar essa produção. A produção ela é muito grande em uma pequena área, tem alta produtividade e uma grande diferença de plantas. Então, não existe aqui uma área de monocultura e também excessiva concentração genética. Existe aqui uma biodiversidade. No passado, as técnicas agrícolas eram modernas para aquela época. Se utilizando então de ferramentas primitivas, houve um aumento da produção. Atualmente, essas ferramentas são consideradas então antiquadas pelo grau de tecnologia alcançado, principalmente a partir de 1960, com a chamada Revolução Verde. Os sistemas agrícolas, então,
utilizando ferramentas primitivas. Pode ser um sistema extensivo. Esse sistema agrícola não apresenta um grau de modernização elevado. Pessoas trabalhando no campo. Em compensação, existe uma baixa produtividade por área plantada. Baixo investimento de capital, não há uma colheita muito grande, a lucratividade é pequena, em compensação, não há muito investimento de capital. Agricultura voltada para a subsistência, produzindo milho para o próprio país ou para a própria comunidade. Arroz, mandioca, pequenas criações, horticultura, alimentação básica voltada para o mercado interno. Predomínio de grandes propriedades com espaços cedidos para terceiros por meiação, posse ou arrendamento. Então, tem um proprietário que tem uma terra muito grande e aí então ele arrenda, ele aluga a terra para pessoas poderem morar e produzir. Técnicas arcaicas de plantio. Coivara é a queimada do solo para limpar o solo. Então praticam a queimada. A queimada ela é destrutiva para o solo. Fazem rotação dos solos. Por exemplo, esgota-se a produção de um solo e aí corta-se outra vegetação e começa a se plantar nessa outra área. Quando se esgota, vai para uma outra área, ou seja, não existe uma correção do solo, existe apenas uma rotação dos solos cansados devido à excessiva extração. Essa produção de rotação de terras vai para uma terra, daí corta outra e vai para outra terra, destrói a outra terra e assim por diante, é chamado de agricultura itinerante. Utiliza enxada de baixo custo, foice, baixo custo, arado, carência de insumos, fertilizantes, adubos, sementes selecionadas e não há uma grande lucratividade. Mão de obra barata e rudimentar com baixo investimento de capital. Essa é a característica do sistema extensivo. Sistemas agrícolas, por exemplo, intensivo. É diferente esse sistema porque se utiliza de grande capital, grande produtividade, em compensação tem um elevado custo. Não leva em conta o tamanho da propriedade, mas a produtividade e investimentos. Agricultura voltada para o comércio, para a exportação com alta produtividade por área. Uso permanente dos solos, por isso tem que ter uma grande correção desses solos devido ao desgaste. Prática a rotação de cultura para evitar o desgaste do solo. Faz uso de tecnologias fertilizantes e defensivos agrícolas, seleciona espécies de plantas e de sementes para poder então escolher as melhores sementes, as melhores plantas para aquele tipo de solo, elevada mecanização, pouca mão de obra porque tudo é mecanizado. Predomínio de pequenas e médias propriedades que garante uma elevada rentabilidade e uma elevada produção. Elevado investimento de capital. Mão de obra de maior qualidade para a operacionalização dessas máquinas e das tecnologias. Utiliza a rotação de cultura e insumos, então não é rotação de terras. Planta-se um tipo de agricultura, no outro ano planta-se outro tipo de agricultura, no outro ano outra, justamente então para evitar o desgaste do solo pela mesma planta. Quando falamos em sistemas agrícolas, o sistema de plantation é um nome em inglês. Então, se utiliza aqui, por exemplo, a produção de chá, uma mesma cultura, chá em toda uma extensão. É uma espécie de árvore, então se planta em áreas de inclinação, substituindo a vegetação original. No Brasil, a produção clássica é a de café. É uma monocultura, produção de um produto apenas tropical. Cana, café, algodão, cacau, laranja, seringueira, soja e a silvicultura.
são todas produções, então, monoculturas tropicais. Cana, por exemplo, café. Silvicultura quer dizer o plantio de selvas, de árvores. A produção está voltada para a agroindústria e o mercado, então, externo. Produção, então, para a exportação, por exemplo, de chá, de café, de algodão. No passado se utilizava mão de obra escrava de baixa qualidade, portanto, porque não se havia investimento no produtor. Grandes produtividades, grandes propriedades para poder, então, compensar os investimentos. Mão de obra assalariada, numerosa e barata sem qualificação. Uso de tecnologia e insumos. O rendimento é bastante elevado por hectare. Essa aqui é um exemplo da silvicultura, ou seja, plantio de árvores, plantio de selvas. Então, geralmente se utiliza uma árvore que ela é reta, que ela então nasce apenas esse tipo de árvore aqui, é o exemplo do pinheiro. Ele deixa o solo ácido, mas as árvores são vendidas para a produção de papel, madeira, para a construção e assim por diante. Silvicultura. Quando falamos em investimentos de capital, existe uma agricultura camponesa e o agronegócio. O agronegócio é aquele que mais recebe investimentos de capital devido à mecanização, insumos, grandes máquinas, alta tecnologia, fertilizantes. Já a agricultura camponesa, então, ela tem baixos investimentos, né, bancários, por exemplo. Também, no Brasil, existe um subaproveitamento do espaço agrário no Brasil, principalmente para a pastagem. Utilizamos 7% do Brasil para fazer toda a agricultura que o Brasil tem e 25% do Brasil utilizado para a pastagem. Modos de exploração de terra, né? Pode ser uma exploração direta, realizada pelo próprio dono e sua família, terras pequenas e familiares. A maioria das propriedades brasileiras utilizam, então, exploração direta. Já a exploração indireta é a exploração de terra feita em parcerias. O proprietário entra com terra e o capital, o produtor entra com trabalho e a técnica de produção. A exploração da terra por aluguel, arrendamento. Temos, então, os tipos de lavoura, por exemplo, a permanente e a temporária, né? A permanente, então, é um cultivo geralmente arbóreo. Por exemplo, planta-se laranja e consegue cultivar por várias produções. A mesma coisa o café, planta-se o pé de café e por diversos anos se colhe café. Uva, a mesma coisa, algodão, manga, cacau, são culturas permanentes. A obtenção de várias safras ao longo de muitos anos. Já a temporária, o cultivo geralmente é herbáceo, ou seja, se planta, cada vez que se colhe, é preciso replantar novamente. Então nós temos aqui o trigo, soja, milho, feijão, arroz, cana, são culturas temporárias. Obtenção de apenas uma safra por plantio. Grande parte das terras brasileiras estão voltadas para a agropecuária, né? São utilizadas para pastagens, revelando, então, um subaproveitamento do nosso espaço agrário. O Brasil, então, ao invés de aproveitar o solo melhor para a produção de alimentação, ele utiliza a grande parte para o agronegócio de, basicamente, pastagem. Então, pessoal, falamos nesse nosso módulo 18 sobre sistemas agrários de produção, sistemas agrícolas, modo de exploração da terra, tipos de lavoura, relações de trabalho. O Brasil ainda se utiliza de trabalho escravo, embora as leis contra a escravidão tenham sido aprovadas em 1888. No mundo existem 40 milhões de escravos trabalhando em diversas áreas. Atualmente, o escravo ele é mais lucrativo do que o escravo do século XVII e do século XVIII. É isso aí, até a próxima aula.